Eu estou em João, dá uma olhadinha comigo aí, lá no capítulo 14, Evangelho segundo escreveu para nós João. Como você sabe, nós já ensinamos, o objetivo de João é levar os seus leitores a confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Ele fala, olha, eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Senhor. Nós estamos num momento crucial do ministério de Jesus, onde ele percebe, ele manifesta que chegou a hora dele passar dessa vida para o Calvário e depois a ressurreição. Então Jesus começa lá no capítulo 14, nós já estudamos esse texto a partir do verso 1, a consolar e confortar os seus discípulos. E aí Jesus, a partir do versículo 16, vai mostrar que não ele mais apenas, mas também a presença do Espírito Santo é que vai confortar os seus discípulos. Então o tema da nossa reflexão hoje é essa: a presença confortadora do Espírito Santo. E conforme eu for discorrendo na explicação do texto, vocês entenderão, tá bom? João 14, eu leio a partir do verso 16, o texto sagrado, palavras de Jesus, diz assim: E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos orar mais uma vez? Deus de graça e amor, nós pedimos a orientação do Teu Espírito na explicação e na aplicação desse texto. Queremos, ó Deus, de fato e de verdade, aprender mais da Tua Palavra, e queremos, ó Deus, ser edificados pelo poder do Teu Espírito. É a nossa oração de gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos falar mais a respeito do Espírito Santo. Quando Lucas e eu estudamos essa doutrina, nós falamos isso. Olha, é uma doutrina que infelizmente em algumas décadas atrás foi deixada de lado por vários fatores que não vem ao caso hoje, e nós precisamos falar do Espírito Santo. E quando nós, Lucas, estudamos o Evangelho de João, a gente vê a realidade e a necessidade de que Jesus está apontando a todo momento para a figura, eu diria, importante ou imprescindível do Espírito Santo na caminhada da igreja, porque sem o Espírito Santo nós não seríamos convencidos, sem o Espírito Santo nós teríamos dificuldades em nossos relacionamentos, sem o Espírito Santo a igreja não seria capaz de executar e de realizar a obra de Deus. Então nós precisamos entender a figura do Espírito Santo, a figura que não é uma força, não é um poder, não, ele é uma pessoa. Assim como Deus Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, e o Espírito Santo de Deus também é uma pessoa. E nesse texto Jesus vai mais uma vez fazer uma comparação entre os seus discípulos, ou seja, aqueles que creem, e o mundo, aqueles que não creem, aqueles que veem e aqueles que não veem, aqueles que têm uma boa visão ou uma cosmovisão à luz de Cristo, e algumas pessoas que estão infelizmente cegas diante da realidade do pecado. E esse texto está no contexto da despedida de Jesus, quando Jesus vai falar no 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E aí Jesus vai confortando os seus discípulos, mostrando para eles a realidade do céu. Ó, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito. E aí então, a partir do verso 16, ele vai mostrar para nós a figura e o ministério, eu diria a presença confortadora do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E Jesus aqui estava se despedindo, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar um tom de alegria e mostrar para os seus discípulos que eles vão viver novas realidades, que eles vão enfrentar novos desafios, e que ele, Jesus, estaria com seus discípulos e também
enviaria e rogaria ao Pai a presença do Consolador, para que os seus discípulos pudessem então cumprir a missão no mundo, andar por esse mundo, fazer a missão nesse mundo, sem a presença física de Jesus, no entanto, com a presença de Jesus em seus corações e, acima de tudo, com a habitação do Espírito Santo. Então veja que a obra de Deus, ela só acontece, ela só avança, porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Louvado seja Deus por isso. Então, às vezes, nós não podemos confundir a presença do Espírito Santo com outras realidades que, teoricamente, promovem crescimento. Nem sempre igrejas cheias são igrejas cheias do Espírito Santo, porque tem muita igreja cheia de pessoas vazias. Nem sempre um bom pregador ou um eloquente pregador é cheio do Espírito Santo. E o que Jesus vai nos ensinar aqui é o seguinte: eu vou deixar vocês, esses primeiros discípulos que vão formar a base da igreja primitiva, e o Espírito Santo de Deus estará com vocês, e o Espírito Santo de Deus vai impulsionar a igreja a fazer o seu trabalho. E quando a gente chega, por exemplo, lá no livro de Atos, a gente vê como o Espírito Santo de Deus vai conduzindo a igreja, e a igreja cheia do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, cumpre a sua missão. E ao cumprir a sua missão, o Espírito Santo de Deus também vai confortando e consolando os nossos corações. Então, dê uma olhadinha comigo aí no verso 16, porque no verso 16 nós acompanhamos Jesus orando: e eu rogarei ao Pai. E rogar aqui é uma expressão muito forte, no sentido de clamar com insistência, porque essa expressão rogar, ela tem a ver com uma solenidade. Eu vou fazer um pedido extremamente importante, porque, por exemplo, na nossa vida comum, nós temos vários pedidos, mas em alguns momentos da vida, temos alguns pedidos específicos. Eu vou até brincar com o Leandro daqui a pouco. Por exemplo, o Leandro chega assim para o pai e fala assim: pai, fala uma coisa que estava com vontade de comer, assim, uma coisa normal, assim, do dia a dia. Pizza. Pai, estou com vontade de comer pizza. Aí o Carlão tem que sair atrás da pizza. Se o Carlão, Lucas, vai comprar a massa e vai rechear, se vai comprar aqui, nessa pizzaria, que diga-se de passagem, eu não ganho nada de desconto, mas para mim a melhor pizza que eu comi é daqui, não tem. Aí eu, desculpa, mas é o Carlão que resolva. É uma pizza, algo natural. Agora, se o Leandro chegar um dia e falar assim: não, eu quero esse prato, ele vai falar em outro tom, porque a pizza é uma coisa do dia a dia. Fala um prato bacana que você... uma parmegiana. Aí ele tem que ir lá, ó o Carlão, ele tem que chegar no açougueiro, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Ele vai ter que chegar no açougueiro e falar assim: pega aquele bife molinho, porque parmegiana não dá para comer com bife duro. Aí o cara vai passar na máquina 2 vezes, né, assim, caprichado. Vai pegar aquele martelinho, dona Marina, tec, 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 tec. Ele vai pegar a melhor farinha de rosca para empanar, para fritar, para colocar na assadeira, Natália. Aí vai vir com aquela camada, eu não posso mais, né, é judiação, aquela camada de queijo. Mas não é qualquer mussarela, tem que ser uma mussarela boa, e vem com aquele molho. É um pedido diferente da pizza, vocês estão entendendo? Então Jesus está rogando, é um pedido solene, não é algo comum. Veja que é o momento específico do ministério de Jesus, ele está pedindo a presença do Espírito Santo para dar continuidade à sua obra. Magnífico isso. Ele fala assim: eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele, o Pai, é que vos dará. Então veja, quando nós desfrutamos, amados irmãos e irmãs, da presença poderosa e salvadora do Espírito Santo na nossa igreja, quando nós exercemos os nossos dons, nós precisamos lembrar que um dia Jesus orou por isso também, Lucas.
A gente fala da oração sacerdotal no capítulo 17, mas nós nos esquecemos, Natália, que um dia Jesus falou o seguinte: Deus, no momento certo, impulsiona a Natália com o teu Espírito Santo, que quando ela estiver liderando, que a gente não veja ela, mas a gente só veja a presença do Espírito Santo. Que quando a Marina estiver lá estudando Libras e fazendo depois as Libras, que a gente não veja ela, mas a gente veja simplesmente a glória do Senhor, porque ela é tomada pelo Espírito Santo. Eu vou rogar ao Pai. E veja que Jesus está mostrando para nós, e nós estamos aí ainda no mês do Dia dos Pais, né, no mês de agosto, que Deus é Pai, e o Pai cuida, o Pai zela, é o Pai que dá o Espírito Santo. Porque tem uma tradição, Lucas, que ensina, foi Jesus que enviou o Espírito Santo. Ele fala assim: eu vou rogar ao Pai. E veja, olha a expressão aí: o Pai que vos dará. Essa deliberação é do Pai. E veja que mais uma vez aqui, para mim, Jesus se submete perfeitamente ao Pai, corretamente ao Pai. Ele fala assim: não, todo o governo está na mão do Pai. Eu vim para cumprir minha missão, vou voltar por meio da morte e da ressurreição, serei ascendido aos céus, voltarei para o meu trono de glória, vou reinar com o meu Pai, mas Ele é que vai dar o Espírito Santo. Veja que a obra de Deus é completa. A Trindade está trabalhando em perfeita harmonia. E veja que Jesus também no verso 16, diz que Ele daria, que o Pai daria outro Consolador. E Jesus aqui estava falando que Ele estava consolando seus discípulos. Por que outro? Porque Ele também, movido pelo Espírito Santo, Ele estava consolando, ou não? Jesus estava o tempo inteiro, nos 3 anos e meio, andando com seus discípulos, consolando. Jesus, vamos tacar fogo nessa aldeia do samaritano. Não, meninos, os filhos do trovão, não é bem assim, vai consolar. O tal do Pedro: não, Jesus, se o Senhor quiser um parceiro mesmo, eu não vou negar o Senhor, nem na vida, nem na morte. Aí Jesus fala assim: ô Pedro, calma meu filho, você não vai passar nesse teste, hoje mesmo tu me negarás. Imagina eu, quando ele está lá na fogueirinha, lá que alguém chega, você fala como um deles, e fala assim: nem conheço tal homem. E Jesus vai olhar para ele, ele vai chorar amargamente, Jesus vai consolá-lo. Tomé, outro discípulo, apóstolo, Jesus volta só para consolar ele, para conversar com ele, para lidar com ele. Jesus inclusive consolou o Judas: por que vieste, amigo? Ó. Então veja, a presença de Jesus é uma presença de consolação. Ele está dizendo assim: como eu não estarei mais fisicamente com vocês, como vocês não verão mais o meu rosto, o meu Pai dará para vocês um outro Consolador. E esse Consolador não estará fisicamente com vocês, porque nós não podemos visualizar de uma maneira física o Espírito Santo, mas nós somos conduzidos por Ele. Aleluia. E aí Paulo vai dizer em Romanos que nós, os filhos de Deus, reconhecemos os atos de outros filhos de Deus e reconhecemos o Espírito Santo de Deus agindo em outra pessoa, porque nós somos dele, aquela outra pessoa também é dele. Quem me ouve pregando e não é cristão e não tem Espírito Santo, pode me falar que eu sou um louco, mas quem é cristão vai falar assim: não, ele é filho de Deus, porque o mesmo Espírito que testifica no meu coração, testifica aí no seu coração. E veja que Jesus está falando aí no verso 16, que esse Consolador estaria sempre com eles, que esteja sempre convosco, para sempre. Então veja que é uma declaração, eu acho isso, uma declaração assim, forte, contundente, irreversível. Jesus está falando assim: eu preciso passar pela morte, passar pela ressurreição, e dentro do cronograma de Deus, do plano de Deus, eu volto para o Pai, mas o Espírito Santo que Ele vai dar para vocês, esse Consolador, Ele estará com vocês para sempre, Ele estará com vocês até o fim. Agora, interessante que essa expressão convosco, convosco é do seu lado, eu vou com você,
eu estarei do seu lado. E é muito bom e é muito confortável quando algumas pessoas fazem uma declaração dessa para nós, quando a gente está passando por momentos difíceis, né? Não é verdade? Por exemplo, estou desempregado, tenho lá o meu currículo, estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou até inseguro se eu vou conseguir uma vaga. Aí vem um amigo e fala assim: eu vou convosco, eu vou com você. Aí o cara fala assim: mas você vai fazer entrevista por mim? Eu falo: não, eu não vou poder fazer entrevista por você, mas eu vou com você. Ou você que é pai, mãe, você está com seu filho passando, uma filha, passando um momento de dificuldade, ele vai passar por uma cirurgia grave, difícil, aí chega alguém que fala o seguinte: não, eu vou com você, eu estarei do seu lado. Essa é a razão de Jesus falar assim: o Consolador estará convosco. E Jesus disse isso para nós: eis que eu, Jesus, estarei com vocês. E aí depois Jesus fala o seguinte: não, o outro Consolador também estará com vocês. Como a gente resolve isso teologicamente, Lucas? Veja só, Salmo 23: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Veja como eu resolvo teologicamente isso, Lucas. De um lado nós temos Jesus, de outro lado nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, Marina. Só vai cair quem quer. Ou seja, nos momentos mais agudos da vida, Jesus segura na nossa mão, o Espírito Santo na outra mão, Carlão, e a gente passa. Ele está com você, Ele está comigo. Nos momentos de crise na igreja, de dificuldades que a gente pensa que as coisas vão desmoronar, ou quando a pandemia chega, Lucas, a gente fala assim: para onde a gente vai? O que a gente faz com a igreja? O que a gente tenta organizar? E aí vem o Espírito Santo e fala assim: eu estou com vocês. Aí Jesus fala assim: eu sou o Salvador e vou continuar com vocês. Então veja, nós estamos bem amparados, nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos e nem estamos órfãos. Porque tem uma teoria, inclusive, que dizem que Deus criou o mundo, e aí eles reconhecem, entre aspas, a criação. A gente ouve isso muito na época da escola. Ele deu corda no mundo, depois deixou lá, do jeito que vai. Não, não é esse Deus bíblico. Não é o Deus que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus está falando assim para nós: ó, Ele estará para sempre com você. E aí, se o Rafael estivesse aqui a brincar com ele, tudo é tudo, Natália, e para sempre é para sempre. A senhora lembra, Natália, quando você falou que ficaria comigo para sempre? Eu lembro, eu falei assim: eu tenho que ficar com a Natália para sempre. E nós somos humanos e podemos errar nas nossas declarações, mas Deus não é homem. Então Jesus está falando assim: Ele ficará com você para sempre. E aí entra a nossa doutrina que diz o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Não precisamos de outro batismo para ter o Espírito Santo. A partir do momento que confessamos Jesus, Ele já é o nosso Consolador. E Ele está no nosso coração, Ele habita em nós. Daqui a pouco Jesus fala sobre isso. E Ele estará sempre com você. É que eu e você, às vezes, por conta do pecado, ou da nossa correria, ou da nossa falta de comunhão, intimidade com Deus, a gente não ouve e não percebe o Espírito Santo de Deus agindo. Mas Ele está falando, Ele está conduzindo. É você e eu que precisamos estar mais atentos ao seu agir, com os nossos ouvidos inclinados a ouvir a sua voz. 17, Jesus vai dizer para nós que esse Espírito Santo Consolador é o Espírito da verdade. Eu achei tão interessante porque Jesus é claro e ao mesmo tempo enfático, dizendo que esse Espírito Santo é dado somente àqueles que creem no amor de Deus Pai. Ele vai dizer o seguinte: olha, Ele é o Espírito da verdade, fazendo um contraste com o pai da mentira. Aqui é interessante, dentro do Evangelho de João. O mundo, as trevas, em contraste com a luz. Bom, a luz, quem que é a luz do mundo? Jesus.
ele veio para manifestar a luz de Deus. E as trevas? Quem comanda as trevas? E Jesus vai deixar muito bem claro isso. O diabo. Jesus veio falar para nós sobre a verdade. O diabo vem falar sobre a morte. Jesus vem falar para nós sobre vida. E aí o diabo fala sobre morte. Tem verdade, e aí o diabo fala sobre a mentira. E Jesus chega um momento com os judeus e fala assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês gostam do pecado. Discurso duro de Jesus. E veja que Jesus aqui está falando o seguinte: olha, o Espírito da verdade, o Consolador, ele vai guiar sempre o Filho de Deus na verdade. Por isso que crente não tem meias verdades, crente não pode ficar com mentirinha, e crente não pode ficar com brincadeiras que demandam meias verdades. Ou a gente é da verdade ou a gente é da mentira, ou a gente é de Jesus ou a gente ainda é do mundo. E o Consolador em nós vai nos guiar à verdade. Eu sempre digo para a Natália: quem é da verdade gosta da verdade e anda com gente de verdade. Quem é da mentira gosta de mentira, porque o mentiroso, uma hora ele está mentindo e ludibriando o outro, outra hora ele está sendo enganado. Simples assim. E aí Jesus vai falar o seguinte: olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E aí tem muita gente que às vezes fala assim: não, um determinado cantor cantou uma música sertaneja, ai, eu senti até a presença do Espírito Santo. Mentira, você sentiu emoção, qualquer coisa, ele é finado, beleza, mas o mundo não pode receber o Espírito Santo. Olha só, quem está dizendo isso? Jesus. O mundo não pode receber, sabe por que não? Porque não o vê, não percebe o agir do Espírito Santo, e nem o conhece. Se o mundo não o conhece, se o mundo não ouve a sua voz, e se o mundo não o vê, não pode receber o Espírito Santo. Porque veja, que nós só recebemos o Espírito Santo quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. E a partir desse momento, nosso coração é selado pelo Espírito Santo. Então veja que tudo está em perfeita harmonia. Veja, o Deus Pai, está parecendo aula de teologia, né? O Deus Pai nos ama em Cristo, Cristo vem para nos salvar, e quem nos convence que Ele é o Salvador e que o Deus Pai nos ama é o Espírito Santo. Então veja que a Trindade está trabalhando em perfeita harmonia. E o mundo pode conhecer isso? Não. O mundo só conhece quando o mundo é convencido pelo Espírito Santo, que está no capítulo 16. Então veja que às vezes nós nos esforçamos, nós até nos degladiamos, nós até criamos problemas com pessoas, querendo nós convencer as pessoas, querendo nós mudar a cabeça das pessoas. Conhece gente assim? Não, eu vou mudar a pessoa, quando eu casar com ela eu mudo. Muda, hein? Se aquela pessoa vier para a nossa igreja, ela muda. Ela não precisa vir para a nossa igreja, ela precisa ir para Jesus e conhecer o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para tirar a mentira do coração dela, para tirar as vendas dos olhos. Lembra de Paulo, por exemplo? Grande mestre da lei de Deus, fariseu, mas estava com uma venda nos olhos. A religião nos cega. Se ninguém te disse, eu estou dizendo. Jesus está falando isso, e somente o Espírito Santo pode tirar de você a venda para você ver aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então o mundo não conhece, e não conhece porque não vê, e o mundo é guiado por mentira. Por que as pessoas não gostam de nós, Marina? Porque a gente é da verdade, porque a gente fala a verdade. Lembra, Lucas, lá no tribunal? Prometo dizer a verdade, somente a verdade. Para nós crentes, isso é ou deveria ser normal. É e sempre é a verdade. Por mais que seja difícil, é a verdade. E nós precisamos entender que o Espírito Santo veio para nos libertar de tudo. E nós, em contraste com o mundo, nós conhecemos. E aí essa expressão de Jesus é importante aqui no texto. Veja que ele está falando: o mundo não conhece a verdade, mas vocês, Jesus olha para os discípulos e fala: mas vocês conhecem.
Vocês da Nova Canaã conhecem o Espírito Santo e vocês já foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, orem a Deus para que Deus, por meio do seu Espírito, quebrante os corações. Não é para você ficar brigando com o seu vizinho pensando que você vai convencê-lo do Evangelho. Não. Quem pode fazer isso aí, ou o único que faz isso? O Espírito Santo. Não, pastor, eu quero convencer o meu filho a ser um crente. Você não vai conseguir, meu filho. Você tem que orar. Porque se o Espírito Santo está em você, ora por ele. Peça que Deus faça a obra, porque a obra no fundo é de Deus. Tem um amigo que recentemente assumiu uma igreja que está extremamente pequena, sofreu com várias situações, e ele pediu um conselho para mim. Falou: Jefferson, como que eu revitalizo aquela igreja? A igreja tem 3 pessoas, uma igreja que já teve mais de 100 membros, uma igreja que foi assim, essa. O que eu faço? Quais são as estratégias? Que livro eu leio? Tal, não sei o que. Eu falei: não vai por essa linha não. Ore a Deus. Você tem 3 lá? Ele falou: tenho. Então, junta esses 3 e fala o seguinte: vamos orar, vamos pedir para que Deus, por meio do seu Santo Espírito, refrigere essa igreja, traga pessoas e não sei o que. E falei isso para ele. No dia ele ficou olhando para mim assim com uma cara de desconfiança. Depois eu mandei uma frase do Billy Graham para ele. Ele falou assim: não existe nenhum coração de pedra que o Espírito Santo não pode amolecer, e não tem nenhuma igreja fria que o Espírito Santo não pode reaquecê-la para que ela cumpra a sua missão. E a igreja hoje não tem mais 3 pessoas, já tem 30 pessoas, louvado seja Deus, porque eles creem no Espírito Santo, e as pessoas, segundo ele, estão chegando. Não tinha criança, agora tem 2 crianças, louvado seja Deus. Eu falei: vá trabalhando, dependa do Espírito Santo, consagre a sua vida ao Espírito Santo, e deixe o Espírito Santo fazer, porque o mundo não vai entender, mas você conhece, e você sabe o consolo que vem do Espírito Santo. E aí Jesus fala o seguinte: porque Ele habita em você, Ele está em você, Ele não visita você. Olha que interessante, Ele não visita, Ele habita, que é diferente. Uma coisa é você receber uma pessoa na sua casa. Ela fez o quê? Uma visita. Depois de um tempo, tem algumas visitas que demoram mais, outras menos, né? Vamos falar a verdade? Eu me lembro quando criança, algumas visitas que vinham de longe ficavam mais dias, 4, 5 dias em casa. Algumas visitas iam rapidinho. Mas vai chegar um momento que ela vai voltar para a casa dela, visita. E aí tem denominações que ficam pensando no Espírito Santo somente como de vez em quando ele visita, como naquela questão popular que está aqui no livro de João, quando eles achavam que um anjo descia para tremer as águas lá, né? Então, em algum louvor ele vem, em alguma pregação ele, não. Alguém perguntou para mim: como que é a presença do Espírito Santo na Igreja Batista Nova Canaã? Eu falei: ele visita o culto de oração, o culto das crianças, as irmãs orando, a gente entregando cesta, a gente recolhendo dízimo. O Espírito Santo visita a igreja todo domingo, toda reunião, toda, porque tem filhos de Deus, e onde tem filhos de Deus tem a presença do Espírito Santo. Ele não visita a igreja, Ele habita na igreja. Ele não visita a sua vida, Ele habita em você. Ele está em você. Fantástico, fantástico. O problema é que, como Jesus falou, né, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus, as Escrituras. Vocês erram porque vocês não deixam o Espírito Santo guiar vocês. Vocês não ouvem mais o Espírito Santo. E eu me lembro daquela frase do Tozer, que ele fala assim, né, Lucas? Eu já até citei algumas vezes. Algumas igrejas hoje são tão mecanizadas e são tão dependentes do pastor, da banda, da equipe, do dinheiro, do orçamento, da planilha, que se Deus tirasse o Espírito Santo, elas continuariam fazendo as coisas do jeito que elas estão fazendo, porque elas não dependem do Espírito Santo. E eu gosto daquela frase mais antiga lá, que Deus capacita os escolhidos, e Deus capacita. Quem sou eu para estar aqui no púlpito da igreja ensinando? Ele capacita, o Espírito Santo. Quem somos nós para receber esse prédio que nós recebemos e construir, senão a presença de quem? Do Espírito Santo.
o nosso orçamento, o nosso investimento missionário, os meninos estudando, grandes coisas acontecendo, louvado seja Deus, fruto do Espírito Santo, porque nós conhecemos o Espírito Santo, Ele habita na igreja, e nos momentos que Ele deseja, Ele abençoa a igreja, soprando sobre nós o fôlego de vida, e quem está desanimado, Ele consola, quem está meio abatido, Ele renova as forças, e quem está animado, tipo o pastor, Ele anima mais ainda. Ele chega para o Lucas e fala assim, vamos embora. Aí o Lucas fala assim, quem está falando comigo? Lembra do Samuel? Samuel. Lucas, vamos acabar o seminário, vamos passar por um momento de consagração, vamos dar mais um passo. Aí o Lucas fala assim, será que essa voz é do Jefferson ou é do Espírito Santo? Aí o Espírito Santo tem que falar o que para ele? Marina, sou eu estou consolando você. Aí a Marina lá naquele momento de crise, de dificuldade na faculdade, fazer Libras e ganhou outro curso e é muito estudiosa, aí o Espírito Santo fala assim, vai adiante Marina, veja as pessoas que você vai ganhar lá interpretando Libras, menina. Imagina o Jefferson, o Lucas, o Rafael pregando, o Edielson e toda essa galera toda aí pregando, e a irmã aqui no cantinho aqui fazendo Libras, e daqui a alguns anos a gente contando as bênçãos e batizando algumas pessoas que são surdas. Ou a gente não crê nisso? Imagina, Leandro, daqui uns dias a gente inaugurando na parte de cima, você de smoking, todo bonitão lá, falando assim, eu vi isso aqui como um terreno, agora eu estou vendo essa grande construção, para a glória de Deus. Eu fico imaginando a Natália, olhando para aquelas crianças lá e falando assim, ó Deus, obrigado pelo teu mover do Espírito Santo. Cada lugar que eu entro aqui, eu fico imaginando e... fantástico. Verso 18, caminhando para o final, ele diz, eu não vos deixareis órfãos. Veja que interessante, amados, porque Deus, o Pai, cuida dos órfãos e cuida das viúvas. Lembra aquele Salmo 68, 5, que Deus Pai é o Pai de quem? Das viúvas e dos órfãos, ou seja, das pessoas em vulnerabilidade. É Ele que cuida. É Ele que provê, Marina, Ele que abençoa. A Marina tem um testemunho lindo disso, ela perdeu seu marido, mas foi consolada por Deus, e hoje ela tem um ministério de ajudar e consolar viúvas. E quem ajuda, quem incentiva, quem manda a Marina para frente, senão o Espírito Santo. Uma vez consolada para consolar, diria Paulo. Então vocês não estão órfãos, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. E vou deixar o Espírito Santo. Ô Jefferson, quando você estiver num momento difícil na condução do rebanho, você não está sozinho não, viu? Eu estou com você. Quando a gente estiver numa crise financeira, com dificuldade financeira, a gente precisa lembrar, falando assim, o Espírito Santo vai consolar a gente, vai ajudar a gente, e a gente vai adiante. Eu não deixarei vocês sozinhos. E tem uma promessa, que eu preciso encerrar com ela, porque meu tempo está acabando. Eu tenho mais umas 3 folhas aqui, viu gente? Mas eu vou parar por aqui no 18. Eu queria caminhar 19 e 20, mas eu acho que eu vou ter que deixar para outro momento, Lucas. Como diz o Lucas, não quero cansá-los. Gostei daquela frase, daquele dia, não quero cansar. E aí, no versículo 18, ele fala assim, eu não vos deixarei órfãos e voltarei para vocês. Voltarei para vós outros. Olha que incrível, mais uma vez, Jesus falando da segunda vinda de Jesus. E toda vez que eu falo isso da segunda vinda, o olhinho da Vanessa brilha. A Vanessa vibra com esse tema. Gente bonita, Ele vai voltar. Jesus voltará. Ele virá na nossa direção, Ele virá buscar a sua igreja, e por isso a gente cuida da igreja, por isso a gente vai enfeitando a noiva de Cristo, por isso que a gente cuida para que ela não tenha ruga, não tenha mácula, não tenha mancha, para que a igreja seja santa, porque um dia Jesus vem e vai pedir conta da igreja. Como que está a minha igreja? Nesse caso, para mim, né? E para os meus meninos aí que estão em formação, como está a Nova Canaã? Como você cuidou dela? Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai chamar a gente pelo nome. Ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade. Louvado seja Deus. Ele vai voltar e vai ler o nosso nome lá no livro da vida. Ele volta. Ele volta. E aí nós, como crentes, deveríamos levantar nossa voz e dizer:
O mundo diz que não, mas nós cremos e nós anunciamos que Jesus voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estou adiantando aqui uma música que a gente vai cantar, se Deus permitir, no próximo domingo, né? Que eu vi que a Vanessa colocou para nós. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Dia desses eu fui num comércio, lá em Rio Claro, na minha época de férias, e lá na minha cidade, por ser ainda uma proposta do interior, alguns comerciantes vão almoçar em casa. Eu acho engraçado isso. Lembra, Natália? Tinha uma plaquinha lá na porta da loja, a gente chegou assim, volto já. E ele escreveu lá, era meio-dia, ele falou assim, volto já embaixo, a partir das 13, ou seja, 1 hora lá que ele tirou para ir almoçar. Sabe o que Jesus fez no mundo? Deixou uma plaquinha e disse assim para nós, volto já. Eu vou preparar a casa de vocês, vou organizar toda a nossa morada santa e eu venho buscar vocês. Mas, enquanto vocês estiverem aí na lida dessa vida, o Espírito Santo estará com vocês. E essa presença do Espírito Santo vai trazendo conforto e consolo. E nós não estamos sozinhos. Deus está em nós, por meio de Jesus, e a presença certa e correta do Espírito Santo nos consolando, nos confortando e nos guiando. Que Ele continue a falar ao nosso coração. Amém. Amém.